Bom dia a todos. Bom dia. Missa do terceiro domingo da Quaresma. Intenções para esta Santa Missa. Por nossos irmãos falecidos, Assunta Pinhataro Martins dos Santos, Francesco de Dea, Fedele Cofone, Antonieta Pinhataro Cofone, Ida Pinhataro Lete, Joaquim Silvério Mendes, Mariana Rodrigues Damasceno, Francisco da Silva Costa, Luciano Rosan, Benedito Alves Filho, Patrick Renato Valone de Souza. Em ação de graças pelo aniversário de Renan Ferreira Rosan e todos os aniversariantes da nossa paróquia, e pela saúde de todos os enfermos da nossa comunidade. Estamos reunidos no Templo do Senhor, Casa da Liberdade e da Vida, para realizar nossa ação de graças ao Pai. A liturgia nos anima a acolher seus mandamentos e buscar neles luzes para a caminhada cristã rumo à Páscoa. Em Cristo crucificado e ressuscitado, firmemos nosso encontro com Deus e façamos experiência do seu amor. Com alegria iniciemos a nossa celebração cantando. Bom dia a todos. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos rezando essa Santa Missa também pela saúde de Jesus Giroto, que se encontra hospitalizado em Paraguaçu, lá de Lutécia. José Barbosa, que está doente, que Deus conceda a ele saúde. A todos vocês que estão nos assistindo, que tem um parente que está hospitalizado, seja por Covid-19 ou qualquer outro tipo de doença, nós vamos colocar no altar do Senhor as suas intenções. Várias cidades estão participando nesse momento: Paraguaçu, Lutécia, Alexandria, Maracaí, Palmital, Oscar Bressani, enfim, todos os que estão nos assistindo nesse momento, nós vamos colocar aqui no altar do Senhor as vossas intenções, pedindo ao bondoso Deus, Ele que sabe tudo, pode tudo, está em todos os lugares, que Ele entre na sua vida, na sua história de vida, na sua casa, e os abençoe e conceda a cada um de vocês saúde do corpo e da alma. Iniciemos a nossa celebração invocando a Trindade Santa com alegria, cantando. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
tornastes a nossa vida. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor tem palavras de vida eterna. Acolhamos a palavra que nos chama a viver em Cristo e formar templos vivos nos quais Deus faz morada e manifesta a sua presença. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás,
não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria o coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos, igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensates para os pagãos.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, irmãs, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acabamos de ouvir o Evangelho de São João. Ele nos apresenta o episódio que acabamos de ouvir neste Evangelho. Aconteceu perto da Páscoa. Nós estamos também nos preparando para a Páscoa do Senhor. Nesse período de Quaresma, onde a liturgia nos convoca a exercitarmos os 3 pilares que nos levarão rumo à Páscoa do Senhor, que é o jejum, a oração, e a caridade. Este fato, apresentado por João no Evangelho de hoje, é emblemático, uma atitude que alguns poderiam não esperar de Jesus. Talvez alguém ainda ficasse ou fique surpreso com tal gesto ou escandalizado. Parece que tudo o que ouvimos não combina com o Jesus, paz e amor que é muito anunciado por aí. Jesus se coloca contra uma multidão de vendedores. Ele poderia ter sido linchado pelos cambistas
mas eles o observavam sem conseguir ter qualquer reação. Além disso, havia guardas no templo para garantir a ordem. Ou seja, Jesus poderia ter sido preso como um agitador ou um baderneiro. Mas essa cena, descrita com realismo pelo evangelista João, não é um espetáculo da parte de Jesus. Esta passagem nos revela muita coisa sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu zelo pelo templo, a sua ira divina diante da depravação das coisas sagradas. Para esse domingo, podemos tirar 3 vertentes para refletirmos sobre uma delas, sobre o templo, né? Uma delas, templo, lugar sagrado. Outra, templo, corpo de Cristo ressuscitado e a igreja. E a terceira, templo, corpo e a vida do cristão. Então nós vamos refletir um pouco sobre essas 3 vertentes que a liturgia de hoje nos proporciona. Muito bem. Templo, lugar sagrado de culto. Os judeus tinham grande amor pelo templo de Jerusalém. Era o local da presença onde estava a arca da aliança. Os vendedores que estavam a serviço dos sacerdotes transformaram aquele lugar sagrado em um lugar de comércio. E pior, um espaço de exploração de relações comerciais, geralmente desleais. O Senhor nos ensina que devemos ter grande respeito pelos nossos lugares sagrados. As nossas igrejas, capelas, oratórios são lugares especiais, pois são reservados ao culto divino. Diferente do templo de Jerusalém, as nossas igrejas não têm apenas símbolos que representam da presença divina, mas conservam o corpo de Deus nos sacrários. Aqui nós temos bem no centro, no fundo, o sacrário. Nós temos ali uma luz que norteia a nossa vida. Quando a gente entra nessa igreja São Donato de Pedrinhas Paulista, a gente depara com o sacrário. Para nós, católicos cristãos, ali não está a Arca da Aliança como no templo de Jerusalém, mas está o próprio Jesus Cristo na hóstia consagrada, que nos serve de alimento, que revigora todo o nosso ser. E nos chama também, pautado nesse alimento, que é Jesus Eucarístico, a sermos também portadores desse Cristo naquilo que fazemos em nosso dia a dia. A missão de nós católicos, em cada Eucaristia que nós participamos, a gente vai configurando a nossa vida com aquele que é maior, com essa luz que é Jesus, que clareia todo o porão do nosso ser. Pautado nos ensinamentos e nessa luz, nós vamos trilhando os caminhos do Senhor, nós vamos vivenciando os seus mandamentos no cotidiano da nossa vida, nós seremos pessoas de bens, pessoas realizadas, pessoas que compreendem o que é ser cristão, o que é ser católico, apostólico, romano, o que é ser discípulo e missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso também nós devemos ser zelosos com a igreja enquanto templo material, o cuidado com a beleza, a limpeza, lugar sagrado, como também o nosso comportamento dentro dela, o modo de se vestir, o silêncio antes, durante e depois das celebrações. A reverência através da genuflexão são alguns dos sinais que mostram nosso respeito pela presença do Senhor. Um outro tema, o templo, corpo do Senhor e da igreja. As palavras profetizadas por Jesus no Evangelho se cumpriram na sua Páscoa. Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. O Evangelho de hoje, João 2,19. E depois explica o evangelista, Jesus estava falando do templo do seu corpo. João 2,21. De fato, ao 3º dia, o seu templo foi reconstruído e o seu corpo foi ressuscitado. E apareceu de uma maneira nova, totalmente gloriosa. Jesus é o novo templo
a verdadeira presença de Deus entre os homens. E todas as pessoas que se unem a Ele se tornam também templos do Espírito Santo. Na ressurreição de Jesus, nasce o novo povo de Deus. Pelo batismo, nós fomos incorporados a este corpo. Portanto, não nos esqueçamos, nós também somos portadores da presença de Deus. Que coisa linda, não? Será que nós temos esta consciência de que pelo santo batismo nós somos incorporados a esse corpo místico de Cristo, que é essa igreja, e portanto somos portadores da presença de Deus? Acredito que se nós de fato tivéssemos esta consciência, o mundo não estaria como nós estamos vivendo. Quanta corrupção, quanta desavença, quanta falta de amor, não é? Quantas coisas ruins está acontecendo. Esse templo de Deus está sendo profanado, é profanado todos os dias quando a gente não compreende o porquê viemos neste mundo, para onde estamos indo, qual a nossa missão nessa terra, embaixo desse sol, nessa duração da nossa vida, que começa de forma definitiva a partir do nosso batismo, onde nós somos chamados a sermos santos, porque aquele que é santo dos santos derramou na cruz o seu sangue para resgatar em cada um de nós aquilo que perdemos no pecado de Adão, que é a semelhança desse Deus. Um outro tema: templo, corpo humano. Se fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E assim como Jesus foi zeloso para com o templo de pedra, nós também temos que ser em relação ao templo espiritual da igreja, o templo espiritual que é a igreja. E devemos também cuidar do templo material, que é o nosso corpo. Nesse sentido, amados irmãos e irmãs, faz bem recordar os mandamentos que ouvimos na primeira leitura. Entendamos bem, não são meras proibições da parte de Deus, mas uma tentativa de colocar limites na nossa liberdade. Na verdade, as tábuas da lei manifestam o amor de Deus e o seu carinho paterno para com todos nós. E aí a gente olha para aquela família que é exemplo da família cristã, que é exemplo da família cristã, melhor dizendo, onde tem um pai, uma mãe que trabalha com afinco, que traz os seus filhos, que são canal da graça para os filhos, para que eles cresçam como Jesus cresceu, em estatura, graça e santidade. E no testemunho desse pai, dessa mãe, talvez do nono e da nona, esse filho vai crescendo nesse alicerce sagrado, configurando a sua vida juntamente com a sua família, numa pedra maior, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedra essa que está sendo profanada, que está sendo esquecida nesse mundo que nós estamos vivendo. Quando passamos a obedecer aos mandamentos, nos tornamos verdadeiramente livres. Por isso, o tempo da Quaresma tem como imagem o percurso do povo de Deus no deserto, no qual o Senhor nos encontra na escravidão, e para nos tornar livres nos dá os mandamentos. Disse São João Paulo II: escolher o bem é a opção mais sublime da liberdade humana. Repito, escolher o bem é a opção mais sublime da liberdade humana. É bom lembrar, amados irmãos e irmãs, os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento, o povo de Deus que se encontra aqui na cidade de Pedrinhas Paulista, paróquia São Donato, pessoal do Cateto, bairro, comunidade São Sebastião, onde eu trabalho. Se Deus quiser, às 19 horas nós estaremos aí presidindo a Santa Missa. É bom lembrar que a igreja nos convida nesse tempo a um íntegro exame de consciência para fazer uma boa confissão em preparação para a Páscoa. Por isso, é importante voltar aos mandamentos e fazer com muita sinceridade esse piedoso gesto que nos é recomendado. Nós não podemos brincar com esse tempo oportuno de conversão que o Senhor nos oferece. Nesse percurso rumo à Páscoa do Senhor,
nós somos chamados a preparar o nosso coração, a nossa vida. O que não está certo, nós devemos fazer uma boa confissão, procurar um sacerdote. Estamos num tempo difícil, não teremos as confissões comunitárias, mas os padres, sobretudo, mas vamos falar aqui de Pedrinhas. Eu fico todas as quintas-feiras atendendo confissão, sábado. Atendo alguns antes da missa e outros depois. A confissão é um dos sacramentos mais sublimes, onde aquele filho está perdido, é encontrado, está morto, volta a viver. Naquela parábola de Lucas 15, do Pai misericordioso, a gente vê que o pai está sempre de braços abertos a acolher esse filho. E naquele momento da confissão, quando o penitente chega na presença de um sacerdote ou de um bispo, ele acusa os seus pecados e ele não vai para a prisão, ele sai digno. É encontrado por Deus, volta a viver e recebe os sinais dessa liberdade, dessa pureza, simbolizada no anel, na túnica branca e na sandália. E nós estamos brincando com isso. O mundo fala que isso é besteira e tudo mais. Ok, mas até quando Deus terá paciência comigo e contigo? Se nós olharmos para os acontecimentos aqui de Pedrinhas Paulista, há menos de 20 dias atrás, nós estávamos aqui na porta da igreja, com todo o respeito aos familiares que estão nos assistindo. A dona Ida Lete, me cumprimentava na porta da igreja, e ela fez já há 10 dias a sua Páscoa. Mas quando eu ia na casa dela, muitas vezes tomava um cafezinho, ela estava preparada, porque ela se confessava sempre: padre, preciso confessar. Isso a gente estava à disposição. Eu, padre Zé Martins, estou aqui na igreja, mas se eu estiver na rua, em qualquer lugar, se você chegar em mim, eu sou obrigado a te atender a sua confissão, porque eu não quero ser cúmplice da sua ida para o inferno. Eu quero ser canal da graça enquanto sacerdote, estar sentado e ouvir a sua confissão, porque me foi dado pela faculdade, foi dada a nós sacerdotes essa faculdade de perdoar os pecados. Não fomos nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos escolheu pelo sacramento da ordem. Então, nós padres estamos à disposição de vocês. Claro que nesse tempo de Covid-19 está um pouco difícil, precisamos usar máscara, precisamos manter um distanciamento. Mas você não pode brincar com as coisas sérias. Deus pode te chamar ainda hoje. Deus pode me chamar antes até mesmo de eu terminar esta Santa Missa. Então nós temos um tempo oportuno, um tempo fecundo para prepararmos o nosso coração, fazermos uma boa Páscoa. E aí também exercitar, aquilo que nós já falamos, que é a caridade, que é a oração. Então, nesse tempo de Deus, que somos cada um de nós, meus irmãos e irmãs, nós devemos nos ajudar, devemos permitir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos modele, que o Senhor nos transforme. Com a ressurreição de Cristo, nasce-se uma nova humanidade. Nosso Senhor morreu por mim e por você. Não podemos servir a Deus e aos ídolos ou ao dinheiro. Nós temos que colocar, primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único Salvador e Senhor. Obedecer os seus mandamentos, e assim nós estaremos aptos para entrar no céu. Repito, não sabemos a hora ou o momento, mas devemos estar preparados como aquelas virgens prudentes, que estava com o seu cântaro cheio de óleo e com a lamparina acesa. Estejamos, pois, irmãos e irmãs, com as nossas lamparinas acesas, preparados para essa passagem. O Senhor nos chama a qualquer momento, não podemos perder tempo. Que a Mãe Maria nos ajude, que São Donato, Santa Cecília nos ajude a colocarmos em prática o que a liturgia desse terceiro domingo da Quaresma nos interpela. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, somos chamados neste momento a professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus é o novo templo do encontro com Deus. Por meio dele dirijamo-nos ao Pai, dizendo: Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Revigorai, Senhor, com a sabedoria da cruz de Cristo e a força da vossa palavra, a Igreja, comunidade dos fiéis e templo vivo do Espírito Santo. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Abençoai o Papa e todo o corpo eclesial, do qual Cristo é a cabeça, e dai-lhes perseverança na missão de evangelizar. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Movei as autoridades e todos os cidadãos a se decidirem a edificar uma sociedade ordenada, segundo os preceitos de liberdade e vida emanados dos 10 mandamentos. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Iluminai os teólogos e catequistas em sua missão de impulsionar a fé e favorecer o conhecimento e a vivência da vossa palavra. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Ajudai-nos a acolher os apelos da campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos propõe encontrar o sentido da vida mediante o diálogo fraterno e o olhar amoroso dirigido ao próximo. Nós vos pedimos. Renovai-nos, Senhor, com vossa graça. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Da mesa da palavra passamos à mesa da ceia do Senhor. Com o pão e o vinho depositamos no altar a disposição de fazer de nossa vida cristã verdadeiro culto agradável a Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade,
Vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência das nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificados, entregues à oração e à prática do amor fraterno. Preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhos e filhas e filhos vossos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Nós vos suplicamos, por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco de Assis, São Donato, São Padre Pio, São João Batista, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Argemiro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida. Os familiares de vocês estão nos assistindo, que estão junto de Deus, os nossos familiares, todos os mortos, Covid-19 e outras doenças, todos que morreram na vossa amizade e unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança de liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas eu dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se aproximar a Páscoa, tu te fazes o romeiro, dirigindo-se à cidade, rumo ao templo, lugar santo. Lá o encontras profanado por campistas e outros tantos. E tua Páscoa não perece, que seguir o rumo certo, pois humano tu conheces os sentidos por completo. Expulsaste os vendedores e a escritura se cumpriu. Tu dissestes com voz firme, o seu zelo me consome. É a casa de meu pai, pois é bom honrar seu nome. E tua Páscoa não perece, de seguir o rumo certo, pois humano tu conheces os sentidos por completo. Você faz desta morada uma casa de comércio, destruindo-se o lugar. Este é o teu sinal. Entre dias tu levantas pelo novo sem igual. E tua Páscoa não perece, que seguir o rumo certo, pois humano tu conheces os sentidos por completo. Alma de Cristo, santifica-me. Corpo de Cristo, salva-me. Sangue de Cristo, embriaga-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, conforta-me. Ó meu bom Jesus, escuta-me. E entre suas chagas, esconde-me. Não permitas que eu me afaste de ti. Do inimigo, defende-me. E na hora da minha morte, chama-me e manda-me a ti, para com teus santos louvar-te pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ritos finais. Em 2021, vivemos a 57ª campanha da Fraternidade. Este ano, a campanha ecumênica propõe o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, convidando homens e mulheres de boa vontade para, à luz do Evangelho, testemunharem a unidade na diversidade. Alguns avisos. Na próxima sexta-feira, dia 12, às 5h30 da manhã, a procissão da penitência sairá do posto de saúde. No período da noite, também na sexta-feira, às 20 horas, haverá a meditação da Via Sacra. Todos estão convidados. As bolsas do dízimo estão prontas. Missionários do dízimo, favor retirar na secretaria paroquial. As escalas do mês de março estão prontas. Equipe de música, liturgia e ministros, favor retirar na sacristia. Muito bem. Nós vamos receber a bênção, cada invocação, esse amém tem que brotar do fundo do coração. Eu tomo posse, eu aceito essa bênção de Deus em minha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza o sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz tenham todos um ótimo final de semana, que Deus vos acompanhe. Graças a Deus. A ti